E como falamos há pouco, o Brasil assumiu temporariamente a presidência do Mercosul nesta quinta-feira, bloco que reúne, além do Brasil, o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. Em seu discurso de posse, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a redução da tarifa externa comum no bloco e a possibilidade de que membros do Mercosul negociem acordos individuais. Para entender melhor o que representa essa tarifa e as posições dos países membros em relação a esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o cientista político Leandro Gabiati. Bom dia, Leandro, seja bem-vindo ao Agromanhã. Bom dia, Juliano. Prazer falar com vocês. Então, Leandro, antes de trazermos o assunto mais para o nosso universo aqui do agronegócio, gostaria que você explicasse o que se pode esperar da gestão brasileira do bloco pelos próximos 6 meses. Há alguma tendência de grandes novidades? Dá tempo de fazer alguma mudança expressiva? Juliana, como você bem menciona, são 6 meses, né, que o Brasil terá exercerá como presidente pro tempore. Então, é um tempo relativamente curto para conseguir avanços numa pauta tão complexa como é a diminuição da tarifa externa comum, que é o que o Ministério da Economia pretende, ou ainda um acordo para poder avançar sobre negociações bilaterais de abertura de mercado. Então, na presidência, o Brasil, logicamente, tem uma função administrativa, que é o agendamento e realização de reuniões, e tem o poder da pauta, né? Como presidente, o Brasil determina assuntos e pauta agendas. Agora, isso aí não lhe dá maior poder para definir as questões, simplesmente uma função mais administrativa e de elaboração de pauta. Agora, de fato, na prática, conseguir resultados específicos sobre a TEC, a diminuição da TEC, ou avanço na questão de negociações de mercado, negociações bilaterais, né, para abertura de mercado, parece bem difícil, porque uma pauta sem consenso entre os dois maiores participantes, justamente o Brasil e a Argentina. Agora, um assunto que tem sido bastante comentado é a ideia do governo brasileiro em reduzir a TEC, né, que é a tarifa externa comum. Antes da gente entrar nessas questões assim dos impasses, explica para quem está em casa, Leandro, o que é exatamente essa TEC? A tarifa externa comum é justamente o que constitui uma união aduaneira, né? Uma união aduaneira é um grupo de países que decide adotar uma tarifa externa comum para importações. E, logicamente, isso aí lhe dá um poder a esses países para poder negociar com outros blocos, né? Então, aí a questão, você acaba, de alguma forma, obtendo benefícios por essa negociação em bloco, a partir de constituir uma união aduaneira, mas também você tem a dificuldade de ter um país, por exemplo, agora como o Brasil, que tem o objetivo de diminuir a tarifa e não consegue porque os outros países têm poder de veto. E aí a questão, como é que a gente solucionará esse impasse? Parece difícil que as negociações avancem. A única opção que resta ao Brasil seria abandonar, né, a união aduaneira, só que isso não é simplesmente uma decisão que o governo toma, até porque temos vários setores da economia dentro do Brasil que se beneficiam dessa união aduaneira, dessa tarifa externa comum, e que defendem a manutenção e a presença do Brasil nessa união de países. Leandro, o governo brasileiro quer então diminuir em 10% essa tarifa, mas enfrenta a resistência de alguns países. Por que essa questão é tão polêmica e sofre mais resistência, especificamente da Argentina? Tem resistência, principalmente da Argentina, é uma resistência 100%, eu te diria, e o Uruguai apoia, de alguma forma, uma flexibilização dessa tarifa, né? Vamos lembrar que a gente tem a LETEC, que é a lista de exceções de produtos, né, amparados pela tarifa externa. Então, num ponto intermédio entre a postura do Brasil de diminuir em 10% a tarifa externa comum e a postura da Argentina de não diminuir em nada a tarifa externa, tem a postura uruguaia que defende uma ampliação
dessa lista de exceções. Então, esse aí é o ponto de negociação. Será necessário ver como os países conseguem avançar, mas, insisto, não é simplesmente uma decisão de governo, por trás temos a pressão de setores econômicos que se beneficiam ou que se prejudicam a partir da alteração dessa tarifa externa comum. Certamente, setores industriais que são menos competitivos, tanto no Brasil quanto na Argentina, seriam prejudicados pela derrubada da tarifa externa comum. Um setor agropecuário, por exemplo, que tem uma elevada competitividade, não sofreria praticamente efeitos em relação a essa medida. Leandro, com o passar dos anos, a TEC se tornou uma colcha de retalhos, com uma ampla lista aí de exceções que permite alíquotas diferentes para alguns produtos conforme o país. Uma das ideias da integração é justamente tentar diminuir ao máximo o número de exceções também? É mais ou menos isso? Assim, o ideal seria que você não tivesse exceção nenhuma, né? Mas, logicamente, essa lista de exceções faz parte de um jogo político, né? Ou seja, você tem setores que são mais competitivos e que podem sair dessa proteção, diríamos, tarifária, e tem setores que são menos competitivos e que justamente precisam de um arancel tarifário para evitar a concorrência direta com produtores de fora do bloco. Então, certamente a lista de exceções não é o ideal, mas acaba refletindo justamente essa diferença que a gente tem quanto à competitividade de diversos setores da economia. E quando o governo fala também flexibilização de acordos comerciais com parceiros externos, como a gente pode traduzir isso para o nosso telespectador? O que o Mercosul determina é a negociação em bloco de acordos bilaterais. É o Mercosul negociando com outros blocos ou outros países, incluso. O que se defende aqui, é o que o Brasil defende, justamente a partir da liberação para que países individualmente negociem acordos bilaterais, e justamente avançar na tentativa de abertura do mercado. O Brasil entende ou tem uma postura mais liberal a partir da presidência do presidente Bolsonaro, principalmente da gestão do ministro da Economia, Paulo Guedes, e sua equipe. Então, eles defendem abertamente que, diante dos impasses que o bloco está colocando para poder avançar em acordos bilaterais, o que o Brasil pretende é justamente que cada país tenha liberdade para negociar esses acordos. O Uruguai, nesse sentido, apoia mais o Brasil, só que, vamos lá, o peso da posição uruguaia é menos relevante, né? Até pelo próprio tamanho da economia. Então, a grande questão é essa disputa entre Brasil e Argentina. Na presidência argentina, temos o Alberto Fernandes, que tem uma postura mais protecionista, ou mais heterodoxa em termos econômicos. Então, daí a dificuldade. Se o Brasil decidir abandonar também ou assumir uma postura independente, sem negociar dentro do Mercosul, você estaria praticamente também determinando o fim do Mercosul, porque justamente essa força que o bloco tem como união aduaneira para negociar acordos com países é o que lhe dá força para negociar. Mas o Brasil entende que obteria maiores vantagens se pudesse negociar individualmente e não com bloco, até porque as negociações com bloco são mais complexas. Leandro, com o Brasil assumindo a presidência aí do bloco, no seu ponto de vista, então, não significa que há mais chances de o governo brasileiro conseguir o que pretende, né? Porque não dá tempo, são 6 meses apenas. Então, no seu ponto de vista, isso é mais uma questão de gestão apenas, não é uma força necessariamente para conseguir o que o país pretende, né? O que o governo brasileiro pretende. Exatamente, Felipe. Temos uma função administrativa, temos uma função relevante, eu diria, no estabelecimento da pauta, mas a presidência não lhe dá maiores poderes ao Brasil, né? Simplesmente insisto, uma função formal, né? Que cada país exerce durante 6 meses. O Brasil, como exercendo a presidência pro tempore, terá eventualmente um pouco mais de força ou de possibilidade de insistir nessa pauta de diminuição da TEC e de liberar os países para a realização de acordos bilaterais, mas, em termos políticos, não lhe dá um peso maior no voto. Os votos dos países membros continuam valendo a mesma coisa e é aí
a questão relevante e a regra importante do Mercosul, que um único país pode exercer o poder de veto. Então, ainda que o Brasil esteja exercendo essa presidência pro tempore, de fato, a coisa muda pouco, né? Não há grandes mudanças. Muito obrigada pela sua participação aqui no Agromanhã, Leandro Gabiati, cientista político. Um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada pelos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Um prazer, boa sexta-feira. Agora são 9h.